Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Isabela Ribeiro e sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Cursos Construir. Na videoaula de hoje, vocês aprenderão a fazer moldura para janelas. Essas molduras que podem ser feitas em concreto, pode-se usar EPS e fazer do material que for escolhido. Normalmente essas molduras são feitas para janelas de alumínio, pois elas não possuem batente, então fica mais um detalhe de fachada. Só que além dessa moldura, vocês aprenderão a fazê-la parametrizada. Por quê? Porque não adianta vocês aprenderem a fazer uma moldura fixa. Então, pela primeira vez, eu vou ensinar a parametrizar uma família. Vocês já parametrizaram Brise com a professora Roberta Vendramini e agora vocês vão fazer uma família totalmente paramétrica. Vamos lá? Para ilustrar melhor o que nós vamos aprender na aula de hoje, eu já deixei um arquivo pronto com a minha família aplicada. A família é essa daqui, vou selecionar, ela está criada como moldura. Reparem que ela está fixada à parede. E quais são as propriedades dela? Eu consigo mexer na largura dessa moldura, eu consigo mexer na altura e largura do vão, e eu consigo mexer na espessura dessa minha moldura. Então, vamos fazer um exemplo. Olha, eu seleciono, editar tipo, eu vou mexer na altura do vão. Então, esse meu vão vai aumentar de altura. De 1,20 eu vou extrapolar para 1,5 para vocês notarem. Então, reparem que apenas o vão, a altura do vão sofreu alteração. Agora, a largura do vão. De 1, nós vamos passar para 1,20, aplicar. Reparem que sofreu alteração. Ah, Isabela, tá muito larga essa minha moldura, então a gente muda. Ela tá com 0,2, eu quero deixá-la com 0,1. Aplicar. Pronto, ela tá mais fina. E agora eu quero ela mais estreitinha aqui na espessura dela. É só mudar isso daqui, ó. Aplicar, pronto, olha, ok? Eu consigo fazer qualquer alteração que eu quiser para eu aplicar dentro do meu projeto. Então, para fazer essa moldura, nós vamos fazer dentro de uma família. Essa minha família, ela está em arquivo, novo, família, e nós vamos trabalhar com uma família genérica, modelo genérico com base na parede, porque essa nossa moldura ela será aplicada em uma parede, então eu vou usar a que já tem a base na parede. E abrir. Agora que eu entrei na família, é importante fazer o ajuste de unidades, então vamos lá, atalho N, linear de milímetros eu passo para metros, e arredondamento para 2 casas decimais, ok? E ok. Vamos então entender como funciona essa família. Aqui eu estou na planta de piso, a planta de piso do nível de referência. Só que nesse caso, nós vamos trabalhar com elevação. Assim como vocês já usaram em exemplos aqui do próprio curso, nós vamos trabalhar numa fachada. E qual fachada será essa? Eu vou abrir elevações e eu vou entrar em lado da colocação. Pronto. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. O que é esse quadrado aqui? Isso daqui é a parede. Lembra que eu falei para vocês que a gente escolheu um tipo de família que a moldura vai ser alocada na parede? Então, ele já me traz uma parede. E aqui, o nível de referência. Para começarmos a trabalhar, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou selecionar a parede, eu vou selecionar o nível de referência e com o atalho HH, eu vou esconder tudo, ok? Então, aqui só me restou um plano de referência. Para eu fazer a minha moldura, eu vou precisar de vários planos de referência. Então, é importante que vocês tenham calma, façam com bastante atenção para não se perderem, ok? Então, na aba Criar, plano de referência,
nós vamos criar o primeiro plano. Esse aqui da vertical já veio criado, então agora eu vou criar um plano na horizontal. Assim que eu tiver a cruz formada, eu vou começar a pensar no raciocínio que eu vou utilizar para fazer a moldura. Como que funciona? Nós aqui vamos trabalhar com cotas paramétricas. Então, eu vou fazer uma cota e eu vou atribuir um parâmetro a essa cota. Então, eu vou conseguir editar o meu projeto, a minha moldura, através de cotas. Para isso, eu preciso dos meus planos de referência, porque as minhas cotas estarão conectadas ao plano de referência. Então, vamos lá. Criar plano de referência novamente. O que eu vou fazer agora? Com o auxílio de selecionar linhas e com um deslocamento de 1 metro, eu vou usar os meus planos de referência para fazer o contorno da minha moldura. Então, eu seleciono um para a direita, um para a esquerda, um para cima e um para baixo. Pronto, então agora eu já tenho o contorno dessa minha moldura, que será exatamente aqui dentro. Agora, o próximo passo é criar a espessura dessa minha moldura. Espessura não, perdão, a largura dessa minha moldura. Então, de 1 eu vou passar para 0,5 e eu vou clicar apenas no exterior. Então, onde que a minha moldura estará localizada? Ela estará localizada nesse trecho em que eu estou circulando com o mouse. Lembrando que, por enquanto, nós só fizemos planos de referência, perfeito? Então, vamos fazer agora a nossa moldura, para que uma vez que a gente faça a moldura, ela estando pronta, a gente possa atribuir as cotas paramétricas para que ela funcione da maneira que a gente quer. Então, na aba Criar, eu vou vir em extrusão, vocês já trabalharam com extrusão, é o mesmo esquema. Eu vou usar a ferramenta retângulo, só que uma coisa importante, vocês não vão desenhar aqui na intersecção, nós vamos desenhar um pouquinho dentro. O porquê disso? Já vou mostrar para vocês o primeiro e o segundo. Porque essas linhas serão o contorno da minha moldura. Logo, eu preciso que elas estejam alinhadas aos meus planos de referência. Então, o primeiro passo é criar elas fora do plano e com a ferramenta alinhar, eu vou alinhar essas linhas ao meu plano de referência. Então, muita atenção nesse momento. Eu clico no plano de referência, eu clico na linha. No momento em que esse cadeado aparecer, eu clico no cadeado. Aqui é o passo mais importante, você trancar a linha ao plano de referência. Porque assim, toda vez que o plano de referência se mover, a sua extrusão vai ser movida junto. Novamente, plano de referência, linha, tranca. Plano de referência, linha, tranco. Plano de referência, linha, tranco. E assim nós vamos fazer para todas as linhas. Não esqueçam de trancar o cadeado, ok? E é importante usar a ferramenta alinhar para vocês terem certeza que vocês estão selecionando o plano de referência correto. Tranca. Pronto. Agora, todas as minhas linhas da extrusão estão trancadas. Nesse momento, eu posso finalizar a minha extrusão. Então, eu vou colocar em realista. Aqui está a minha moldura. Então, quais serão as propriedades, os parâmetros que eu preciso dentro dessa minha família? Eu preciso do parâmetro de altura do vão, eu preciso do parâmetro de largura do vão, eu preciso de
largura da moldura e espessura da parede. Então, vamos começar cotando essa nossa moldura. Então, na aba Anotar, eu vou vir em cota alinhada. A primeira cota com a qual nós vamos trabalhar, então, será a cota da altura do vão, que é exatamente a abertura do vão da minha moldura. Para isso, nós utilizaremos de duas cotas. Uma cota fazendo a cotação da altura do vão e outra cota que será responsável pela distribuição igual dessa altura. Então, como que nós fazemos isso? Nós vamos selecionar esse plano de referência, nós vamos selecionar o plano de referência aqui de baixo e pronto, nós temos a altura do vão. A próxima cota que vai me garantir que as partes sejam iguais, eu clico aqui em cima no plano de referência, clico no plano de referência central e clico no plano de referência final. Quando eu finalizo essa cota, clicando aqui no meio, me aparece esse EQ, que significa alternar igualdade de cota. Quando ele tem um risquinho em cima, como no nosso caso, significa que a igualdade não está ativada. Então, eu clico em EQ, removo o risquinho e reparem que a cota que eu tinha em número aqui, agora virou EQ. Então, digamos que eu transforme isso aqui, que é 2, para 1. Se eu tenho o EQ e o EQ, ele vai me garantir que eu tenho meio e meio, e não 0,75 e 0,25. Então, o EQ é importante para garantir isso para a gente, que vai ser sempre proporcional. A mesma quantidade em cima, a mesma quantidade embaixo. Feito isso, eu vou usar a ferramenta ESC para sair do comando de cota. Vou selecionar a cota número 2. Reparem que no momento em que eu seleciono a cota número 2, ativa um menu diferente para mim. E dentro desse menu existe a opção Legenda. Aqui em Legenda eu não tenho nenhuma cota criada ainda, então nós vamos criar a nossa primeira cota paramétrica. Eu vou clicar aqui em Criar Parâmetro. E qual será o nome dado a essa nossa cota? Ela será uma cota respectiva ao vão e usem sempre underline para unir as palavras. E ela é o que do vão? Ela é a altura. Reparem que ela é um parâmetro de família e ela é um parâmetro de tipo. Então, eu só consigo alterar essa cota entrando no editar tipo. Ela já vem na disciplina comum, ela já tem um tipo de parâmetro linear e ela está no grupo de cotas. Então, a única coisa que eu tenho que fazer neste momento é dar o nome. Dei o nome OK. Reparem que no momento que eu der OK, aqui vai mudar de 2 para vão altura igual a 2. Então, agora eu já tenho o primeiro parâmetro realizado. Vamos ver se ele está funcionando? Eu venho aqui em tipos de família, clico. Aqui, olha, aqui vão ficar localizadas todas as cotas. Altura, vão altura de 2. De 2 eu quero passar para 1,5. Vamos aplicar. Ótimo, reparem que ele fechou, mas a moldura veio junto. Nós ainda vamos resolver isso, para que tudo venha junto de uma vez só, ok? Então, vão altura vai voltar a ser 2, aplicar. Eu sei que esse meu parâmetro vão altura já está funcionando. Ok. Agora, nós vamos repetir o mesmo processo para o vão largura. Então, anotar alinhada. Com a cota alinhada, então, nós vamos repetir o mesmo procedimento. Eu vou fazer uma cota desse plano de referência até esse plano de referência, que são as cotas do vão da largura. Então, desse plano a esse plano. E agora, nós vamos fazer a cota EQ, que é daqui
ao centro aqui. Finalizo, seleciono o EQ, pronto. Só que agora nós temos que criar o parâmetro. Então, eu seleciono a cota. Reparem que agora, ao invés de nenhum, eu já tenho a cota chamada vão altura. Só que aqui vai ser o vão largura. Então, vou em criar parâmetro. Essa cota será uma cota do vão underline largura. Ok. Pronto. Então, neste momento, eu já tenho duas cotas. Vão altura e vão largura. Vamos ver se está funcionando? Clico aqui no tipo de família. Vão altura eu tenho 2 e vão largura eu tenho 2. Eu quero cada um com 1,5. 1,5, 1,5. Aplicar. Pronto, os dois estão funcionando perfeitamente. Vou voltar o vão altura e agora eu vou voltar o vão largura. Aplicar. Ótimo, ele já está funcionando perfeitinho, ok? Agora, então, nós vamos trabalhar com o quê? Nós vamos fazer as cotas respectivas à largura da minha moldura. Então, vamos lá. Então, DI, atalho DI para cota alinhada, eu vou fazer as cotas. Lembrando que não é necessário fazer em todos os lados, porque essa cota representa esse lado também, esse. Então, eu vou fazer daqui a aqui e eu vou fazer daqui a aqui, ok? Nesse momento, eu vou sair com o ESC, vou selecionar todas as minhas cotas ponto 5 e vou criar um parâmetro chamado moldura underline largura. Ok, pronto, então todos eles já são moldura underline largura. Vamos fazer o teste. Tipos de família, moldura underline largura. Eu quero que a minha moldura tenha 0,2 de largura. Perfeito. Vamos mexer na altura. A minha altura vai ter 1. Ótimo, já veio junto. Largura. Minha largura também vai ter 1. Tudo funcionando perfeitamente. Então, retomando, o que nós fizemos? Nós criamos uma cota para o vão altura, criamos uma cota para o vão largura e criamos uma cota para a largura da moldura. Para a cota do vão, tanto altura quanto largura, nós precisamos criar uma cota de equidade para garantir que os lados fiquem sempre iguais. Então, neste momento, a minha moldura já está parametrizada. Só que está faltando o parâmetro de espessura da minha moldura. Esse parâmetro nós vamos fazer no nível de referência. Aqui em nível de referência, então, nós vamos fazer o parâmetro que será responsável pela espessura da minha moldura. Reparem aqui que esse retângulozinho aqui é a minha parede. E também reparem o quê? Que esse plano de referência, ele está localizado no centro da minha parede, na linha central da minha parede. Consequentemente, o que está acontecendo? A minha moldura, que é essa extrusão, ela também está conectada ao meio da parede. Se eu levar desse jeito lá para o projeto, a extrusão vai ficar sempre no meio da parede. Eu não quero isso, eu quero que ela fique exatamente na face. Então, nós vamos alterar isso daqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou selecionar a parede com o atalho HH, eu vou esconder essa parede. Aqui, esse plano de referência era uma das faces da parede. Então, eu vou trazer a minha extrusão para cá. Como eu vou trazer a minha extrusão para cá? Com a ferramenta alinhar.
Então, com a ferramenta alinhar, eu seleciono o meu plano de referência e seleciono a linha da extrusão. No momento que a extrusão foi até o plano de referência, o cadeado apareceu. Eu clico nesse cadeado, é importantíssimo. Sempre que eu usar a ferramenta alinhar para alinhar plano de referência com extrusão, seja lá na edição com as linhas rosas ou com ela já pronta, eu tenho que habilitar o cadeado para ele ficar trancado. Agora, qual é o próximo passo? Eu vou criar um plano de referência aqui para eu conectar a outra parte da extrusão para eu poder então dar a cota de espessura. Então, criar plano de referência com o auxílio de selecionar linhas. Eu vou utilizar um deslocamento 0.1, utilizando esse plano de referência de base, ESC para sair. Então, aqui eu tenho a face da parede e aqui eu vou ter a espessura da moldura. Então, com o atalho AL ou o comando alinhar, eu vou selecionar o plano de referência e selecionar a outra borda da extrusão. Selecionei, o cadeado apareceu, eu clico no cadeado, esse cadeado tem que estar trancado. Neste momento em que a minha extrusão já está conectada nos meus planos de referência, eu vou em anotar, cota alinhada, e vou fazer uma cota aqui. Que cota será essa? Essa será uma cota paramétrica, então eu vou criar um parâmetro. Essa daqui vai ser a moldura underline espessura. Ok. Então, eu criei um outro parâmetro aqui. Vamos ver se esse parâmetro está funcionando? Vem aqui em tipos de família, moldura e espessura de 0.1, eu quero 0.2 e aplico. Perfeitinho, ela já subiu. E de 0.2 eu quero 0.4. Aplicar, está funcionando corretamente. Então, 0.05, aplicar. Está funcionando da maneira que eu quero. Então, ok. Vou dar HR, atalho HR, para voltar com a minha parede. Vou colocar no modo realista. Então, reparem que aqui em cinza mais escuro eu tenho a minha parede e em cinza mais claro eu tenho a minha moldura. Vou voltar lá para o lado da colocação. E aqui, com o comando HR, eu também vou voltar. Então, em cinza mais escuro, eu tenho a minha parede. E em cinza mais claro, eu tenho a minha moldura. Agora, um parâmetro que vocês já utilizaram e nós vamos utilizar aqui também. Eu seleciono a minha extrusão e vou colocar um parâmetro de material. Ao invés de eu selecionar o material por categoria, eu vou clicar no quadradinho aqui do lado, parâmetro de família associado. Ele não tem nenhum parâmetro criado, então eu vou criar um novo parâmetro. Qual vai ser o nome desse parâmetro? Moldura, underline, material. Nesse momento, eu verifico que o parâmetro está sob o grupo materiais e acabamentos. Ok, ok. Então, agora já temos a moldura com quais parâmetros? Eu tenho um parâmetro de material, eu tenho um parâmetro para moldura, espessura, moldura, largura, vão altura e vão largura. Perfeito. Então, eu vou salvar, arquivo, salvar como família. Vocês vão lá na pasta do curso, essa daqui vai ser a moldura underline simples. Por que simples? Porque na próxima aula nós vamos continuar trabalhando com essa moldura. Então, salvar. Nesse momento eu também vou abrir um arquivo. Na verdade, eu acho que eu já estou com o meu arquivo aberto, vou carregar no projeto. Sim, eu já estava com ele aberto. Reparem que então eu já tenho a minha moldura simples aqui, ó. Vou colocar aqui na minha parede,
Vou apagar essa moldura que eu trouxe para fazer a exemplificação para vocês. Frontal. Essa minha janela, ela tem 1 por 1,20. Então, eu vou deixar essa moldura com o vão de 1 por 1,20. Editar tipo. Então, qual que é a altura do vão? 1,20. Qual que é a largura do vão? É 1, então eu não vou mexer. Qual que é a largura dessa moldura? Eu quero ela com ponto 1. E a espessura eu vou deixar ela com 0,05 mesmo. Aplicar. Ok. Então, agora, aqui dentro do projeto, basta eu selecionar a moldura e vou mover aqui na lateral da janela. Olha a minha moldura aqui. Eu posso escolher o material dela, então seleciono, editar tipo, material. Vou colocar um material, esse material compensado revestimento, ok, só para ilustração. Aqui tá o meu material da moldura. Então, aqui do lado eu vou colocar outra janela, tá pedindo para salvar, eu não vou salvar. Eu vou mudar, vou colocar essa daqui, ó. Essa mais compridinha. Ela é uma janela de 0,406 de largura e de altura ela tem 1,22. Então, onde está essa minha moldura? A minha moldura está aqui em componente. Olha ela aqui. Então, eu coloco ela aqui na face. Como ela é uma família, eu vou duplicar, editar tipo, duplicar. Essa daqui vai ser o tipo 2. Então, a altura vai ser 1,22 e o vão, a largura vai ser 0,406. Ok? Vamos olhar frontalmente. Vou mover essa moldura aqui para a janela. Perfeito. Olha que legal. Então, para a próxima aula, nós vamos continuar trabalhando com essa moldura, só que nós vamos inserir um detalhe de friso no centro dela. Então, é importante que vocês realizem essa aula com bastante atenção, tire suas dúvidas, para que na próxima aula vocês não tenham dificuldade. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!